Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso querido e amado CELE. O nosso encontro, por enquanto, ainda permanece virtual. Estamos começando 2021, nosso primeiro encontro virtual desse ano. Eu sou Eduardo Santos, vou conversar um pouco com vocês hoje sobre o Espiritismo. E, primeiramente, agradecidos por mais um ciclo completo, um 2020 difícil, um 2020 de muita luta, mas de muito aprendizado, de muito ensinamento, de muita conquista. Que possamos todos nós pegar esse entendimento do que foi o 2020 e colocar dentro do nosso dia a dia, no nosso 2021, trazendo para o nosso coração toda aquela energia positiva que foi criada no universo inteiro pela batalha, pela luta, pela aproximação de irmãos que talvez nem se conheçam por uma mesma causa, que é a de estarmos todos bem aqui, encarnado. Bom, como eu falei para vocês, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Espiritismo. Espiritismo que é a terceira revelação. Nós temos 3 revelações. A primeira revelação foi o Moisés, subiu ao Monte Sinai, recebeu os mandamentos do Mestre, do nosso Pai, recebeu os mandamentos, foi a primeira revelação. A segunda revelação foi o nosso humano amado e atualmente governador do nosso planeta, Jesus, que veio nos ensinar, nos relembrar algumas coisas que Moisés já havia nos ensinado e nos fazer avançar na nossa caminhada, levando junto conosco muito mais a questão do amor. As regras foram ditadas por Moisés. Jesus veio dizer que as regras, confirmar que as regras eram aquelas, mas veio dizer que nós conseguimos tudo isso através do amor. O amor que Ele nos mostrou, que Ele nos deixou muito claro, que Ele nos deixou esse legado de amarmos uns aos outros, especialmente como a nós mesmos. E a terceira revelação é o Espiritismo. O Espiritismo, que é esta doutrina que é oriunda de uma grande discussão. E por que eu digo que o Espiritismo é oriundo de uma grande discussão? Porque ele é criado a partir da dificuldade do entendimento. Quando nós não conseguimos entender o que está acontecendo no mundo espiritual e a sua conexão com o plano físico. Então, o que é o Espiritismo? É exatamente isso, é uma doutrina que aos poucos vai nos ensinando e desmistificando o plano espiritual. Vai nos mostrando que a conexão entre o plano espiritual e a conexão entre o plano físico, ela é muito mais comum do que nós imaginamos. E nós, por muitas vezes, nos acostumamos a ver isso como uma situação sobrenatural, algo fantástico, algo fora do comum. Não, é uma situação muito comum. A diferença entre os dois planos é a matéria. Nós aqui temos matéria para estarmos encarnados. Necessitamos da matéria neste planeta para estar encarnados. Lá no plano espiritual nós não necessitamos da matéria. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos sentimento, que nós não tenhamos convivência, que nós não tenhamos relações, que nós não tenhamos divergências. Tudo isso acontece também no plano espiritual, assim como acontece aqui na Terra. E o Espiritismo veio muito para demonstrar isso. E como? Muito através da ciência, da razão, de maneira racional, explicar esses fenômenos que impactam no nosso dia a dia. Os fenômenos espirituais, eles estão no nosso dia a dia e eles impactam no nosso dia a dia, afetam o nosso dia a dia. Assim como nós, o entendimento que nós temos dos fenômenos e como nós lidamos com eles, muda o nosso dia a dia. E essa é a principal intenção do Espiritismo enquanto doutrina de ensinamento. Mas qual é a razão do Espiritismo? A razão do Espiritismo é o amor. É o que o Cristo veio nos ensinar. Então muitas vezes as pessoas perguntam e comentam, por que o Espiritismo então ele é uma doutrina voltada a explicar racionalmente os fenômenos espirituais? Ponto. Essa é a razão de ser do Espiritismo? Não. A razão de ser do Espiritismo é o amor. A forma como o Espiritismo usa para se explicar os fenômenos
e assim demonstrar que o amor é o único caminho para a nossa evolução, é que é a doutrina, é utilizando a doutrina. Então a razão de ser do Espiritismo não é única e simplesmente explicar os fenômenos sobrenaturais, explicar as comunicações com os espíritos, explicar a comunicação com o plano espiritual, explicar o funcionamento do plano espiritual com o plano físico. Não é essa a razão de ser. A razão de ser é o amor, é o nosso entendimento, é o nosso aperfeiçoamento através do amor, é tornar-nos melhor. A intenção do Espiritismo é tornar a cada um de nós melhor a cada dia. Essa é a razão, a verdadeira razão de ser do Espiritismo. Obviamente que o método que é concebido para que isso seja alcançado é se utilizando da comunicação com o plano espiritual. Por que com a comunicação com o plano espiritual? Porque o plano espiritual está com todo o nosso plano encarnatório à sua disposição. No plano espiritual está todo o apoio necessário para a nossa evolução. No plano espiritual está toda a estrutura que nós mesmos montamos para estar aqui encarnados. E se utilizando disso, o Espiritismo faz com que o entendimento das comunicações entre os planos nos auxilie na caminhada no dia a dia, além do que nos ajuda a ajudar. Nos ajuda a sermos melhor, ajudando os nossos outros irmãos. E que outros irmãos? Os irmãos que estão nesse plano necessitados, os irmãos que estão no plano espiritual necessitando de alguma ajuda nossa daqui, que precisam da parte ainda da matéria para entender alguma coisa no plano espiritual, porque estão muito próximos do nosso planeta e, portanto, precisam de nós. Tantas vezes somos nós que precisamos dos manos que estão na espiritualidade, mas muitas vezes eles também precisam de nós em função de que nós temos a matéria a qual eles possivelmente estavam ligados até pouco tempo. E ainda muitas deles não conseguiram se desligar desse mundo. E por isso eles se utilizam de nós para poder se instruir. E a instrução deles acontece numa comunicação entre o plano espiritual e o plano físico, intermediado pela estrutura de um centro espírita. E é nisso que o Espiritismo tem se baseado, nesse apoio mútuo entre o plano espiritual e o plano físico. A luta diária para que nos tornamos melhor, ela não está lá no centro, ela não está lá em algum outro local, agora que estamos em um momento de pandemia, não está nesses encontros virtuais, muito pelo contrário, está nas nossas atitudes e nossos pensamentos do dia a dia. Nós precisamos nos comunicar conosco, nos entender para poder avançar. E é isso que o Espiritismo vem nos ensinar como sendo a terceira revelação. É a terceira revelação que vem usar o conhecimento dado pelo Moisés das leis, que vem usar o amor ensinado pelo Cristo e que agora faz a união da razão que está ligada na ciência com a religião, com a fé encontrada nos nossos corações. Então, racionalmente, o Espiritismo tenta explicar coisas que até então para nós eram fenômenos extraordinários. E através do estudo e do conhecimento desses fenômenos, fazer com que nós possamos utilizá-los para o nosso melhoramento em sociedade, para o melhoramento dos nossos irmãos. E é para isso que nós estudamos, é para isso que nós nos orientamos, é para isso que nós buscamos a doutrina, para o nosso melhoramento. A fé e a caridade, que são os princípios do Espiritismo, nos dizem que com tudo isso que nós nos entregarmos aqui para todos os nossos irmãos, estaremos criando sim o nosso caminho de evolução. Mas para nos doarmos e nos entregarmos, nós temos que nos conhecer. E o autoconhecimento é um dos pilares do Espiritismo. Ninguém vem e incute algo na nossa cabeça. Nós precisamos ir buscar esse conhecimento, nós precisamos nos abrir, nos preparar, nos melhorar, para que tenhamos sim conhecimento sobre nós mesmos. Como é que eu reajo melhor em determinada situação? Como eu posso evitar um momento de estresse e de explosão emocional?
Como eu posso me sentir melhor no dia a dia? Como eu posso não me sentir sozinho? Como eu faço para estar próximo mesmo estando longe? São perguntas que todos nós nos fazemos quase que diariamente. E ninguém tem uma resposta para dar para o outro. Cada um tem a sua resposta. E o caminho para buscar essa resposta é o que o Espiritismo está propondo. Ele propõe como caminho o autoconhecimento. Ele propõe como caminho a entrada dentro do seu ser. Conhecer realmente o corpo. Ter de fato o que Sócrates já nos disse lá atrás, que era muito importante, 500 e poucos anos antes de Cristo. Conhece-te a ti mesmo. Segredo, chave da situação. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates disse lá, Cristo veio confirmar, nos mostrando que o autoconhecimento poderia nos levar a fazer coisas fantásticas. E fazer coisas fantásticas é algo fenomenal, é algo extraordinário? Não, é algo natural, porque a natureza nossa é esta. Nós somos feitos da essência divina e isso é extraordinário. E esse extraordinário está dentro de nós. O nosso entendimento disso é que pode fazer a modificação do todo, a modificação do nosso dia a dia. Então sim, o entendimento de como eu me relaciono melhor com determinada pessoa, de como eu me entrego melhor a determinada outra, de como eu me resguardo de determinados outros sentimentos que sim eu tenho e que eu não gostaria de ter, como eu me protejo de determinados sentimentos, como eu me protejo de determinadas situações onde o eu se torna maior do que o restante e eu preciso aprender a lidar com isto. A lidar me doando mais, me entregando mais, me transformando. E é nessa essência que consta o Espiritismo como terceira revelação. A revelação de que algo pode mudar agora, não com um mega acontecimento, e sim com um acontecimento verdadeiro, brotando de dentro do nosso coração. Um acontecimento que nos transforma a cada momento, que nos gera uma nova situação, que nos deixa, nos faz ser um ser humano melhor a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada mês, a cada ano. E nós agora estamos iniciando um novo ano, um novo ciclo, estamos iniciando uma nova etapa na vida de todos nós, em que nós podemos parar, refletir, olhar para trás sim, para saber o que nós fizemos, como nós fizemos e que poderíamos ter feito diferente, não para que isso nos machuque, mas para que isso sirva como aprendizado. Olhar para o futuro, para aquilo que nós queremos fazer amanhã, de como nós queremos ser, onde nós queremos estar amanhã. Mas o mais importante de tudo, que esse nosso novo ciclo que se inicia nos dê de aprendizado, que nós saibamos que o importante não está lá nem no ontem, no que eu fiz, nem no amanhã, no que eu vou fazer, e sim no hoje, no que eu estou fazendo, como eu estou vivendo o agora. O momento do agora é o mais importante, porque ele transforma, ele cria o meu amanhã. Eu não posso voltar lá atrás e fazer de novo. Não posso, mas eu posso fazer agora um novo amanhã. O Chico já nos disse isso, né? Ninguém pode voltar e fazer um novo passado, mas todo mundo pode começar a fazer agora um novo futuro. Então que nós possamos fazer esse nosso novo futuro através do entendimento. E vamos sim, aqueles que tiverem isso na sua ideia, no seu coração e na sua vontade, vamos sim usar essa terceira revelação que é o Espiritismo para nos apoiar. Vamos usar as obras básicas que estão aí para nos ensinar, seja o Evangelho, no qual é baseado os estudos da nossa casa, seja o Livro dos Espíritos, seja o Livro dos Médiuns, seja a Gênese, o Céu e o Inferno, tantas outras obras apoiadoras do nosso amado Espiritismo, né? As obras todas do nosso Mano Chico, de André Luiz, né? De espíritos que vêm nos apoiando há muitos anos no nosso caminho de evolução. Que nós tenhamos isso no nosso coração, que nós tenhamos esse conhecimento de que para conhecer é necessário se conhecer. O conhecimento não vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Então ele vem do nosso coração, ele vem dessa transformação que parte do nosso entendimento de nós mesmos, da nossa criação de um contexto, da nossa ideia de transformarmos o nosso todo. E o que é o nosso todo? O nosso todo é a conjuntura em que nós vivemos. A conjuntura em que o Pai Maior nos permite fazer essa transformação. Então que todos nós possamos
nesse nosso novo ciclo, nesse nosso novo momento, nesse ano que está se iniciando, amar muito mais do que ser amado, agraciar o próximo, transformar a nossa vida através do nosso conhecimento. Vamos utilizar o Espiritismo para isso, essa terceira revelação que está para nos apoiar, mas em essência vamos amar mais cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia desse nosso novo ano. Paz e luz.